Você já parou para pensar em uma pergunta muito importante? Quando começou a Igreja de Cristo? Será que ela começou quando Jesus nasceu? Quando Jesus começou a pregar? Quando João Batista começou a anunciar o arrependimento? Ou será que a Igreja já existia no Antigo Testamento? Hoje vamos voltar às páginas do Novo Testamento para entender, pela Bíblia, quando a Igreja de Cristo começou e qual era a sua verdadeira missão. E para isso precisamos voltar para os últimos momentos do ministério de Jesus na terra. 1. Jesus prometeu edificar a sua igreja. Durante o seu ministério, Jesus falou sobre algo que ainda seria estabelecido. Em Mateus 16 e 18, Jesus disse: Edificarei a minha igreja. Perceba algo importante nessa declaração. Jesus não disse: Edifiquei a minha igreja. Ele disse: Edificarei a minha igreja. Isso mostra que naquele momento a igreja ainda seria estabelecida. Jesus estava preparando seus discípulos para algo que aconteceria depois da sua morte: ressurreição e ascensão aos céus. A igreja pertenceria a Cristo. Não seria a igreja de Pedro. Não seria a igreja de Paulo. Não seria a igreja de algum líder humano. Jesus disse: Minha igreja. Tu. Jesus morreu e ressuscitou. Depois disso, Jesus foi crucificado. Ele morreu na cruz pelos pecados da humanidade. Mas a história não terminou ali. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. A ressurreição de Cristo é o centro da mensagem do Evangelho. Depois de ressuscitar, Jesus apareceu aos seus discípulos e passou um período ensinando-os. Antes de subir aos céus, ele deu uma missão muito clara. Em Mateus 28 e 19 a 20, Jesus ordenou que seus discípulos fossem e fizessem discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que ele havia ordenado. Portanto, a igreja teria uma missão: pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizar e ensinar. Terceiro, Jesus disse para os discípulos esperarem em Jerusalém. Antes de subir aos céus, Jesus disse aos apóstolos que eles deveriam permanecer em Jerusalém até receberem poder do alto. Em Atos 1 a 8, Jesus disse: Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samária, e até aos confins da terra. Então os discípulos voltaram para Jerusalém. Eles estavam esperando o cumprimento da promessa de Jesus. E então chegamos a um dos momentos mais importantes da história do cristianismo. 4. O dia de Pentecostes. Atos chapter 2. Era o dia de Pentecostes. Os discípulos estavam reunidos em Jerusalém. E de repente aconteceu algo extraordinário. O Espírito Santo veio sobre os apóstolos. Eles começaram a falar em outras línguas. E naquele momento havia pessoas de diferentes regiões reunidas em Jerusalém. Pedro então se levantou e começou a pregar. E essa pregação foi extremamente poderosa. Pedro anunciou que Jesus, aquele que havia sido crucificado, era o Cristo e Senhor. Aquelas pessoas ficaram profundamente tocadas. E perguntaram aos apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro respondeu: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E naquele dia aproximadamente 3.000 pessoas receberam a palavra e foram batizadas. Quinto, a igreja começa a ser vista em Atos 2. É aqui que encontramos um dos momentos fundamentais para compreender o começo da Igreja de Cristo. Depois da pregação de Pedro, os que receberam a palavra foram batizados.
E Atos 2:47 diz que o Senhor acrescentava à igreja diariamente aqueles que iam sendo salvos. Observe. O Senhor acrescentava à igreja. A igreja estava agora sendo manifestada publicamente em Jerusalém. Por isso, quando perguntamos quando começou a Igreja de Cristo no sentido bíblico, o acontecimento de Atos capítulo 2, no Pentecostes, é fundamental. Jesus havia prometido: edificarei a minha igreja. Depois morreu e ressuscitou. Subiu aos céus. Mandou os apóstolos aguardarem em Jerusalém. O Espírito Santo veio sobre eles. Pedro pregou Cristo. Pessoas ouviram, creram, arrependeram-se e foram batizadas. E então vemos a igreja crescendo. Sexto, como era a igreja no começo? Mas existe outra pergunta importante. Como era a igreja quando começou? Atos 2:42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso é muito importante. A igreja primitiva estava fundamentada no ensino dos apóstolos. Eles não estavam simplesmente seguindo opiniões humanas. Eles estavam aprendendo aquilo que havia sido ensinado por Cristo e transmitido pelos apóstolos. A igreja também vivia em comunhão. Eles compartilhavam suas vidas, reuniam-se, oravam, partiam o pão e anunciavam a mensagem de Cristo. 7. A igreja não era apenas um prédio. É importante entender outra coisa. Quando a Bíblia fala sobre a igreja, ela não está falando simplesmente de um prédio. A palavra igreja se refere ao povo de Deus reunido. A igreja é formada por pessoas que pertencem a Cristo. Por isso, não devemos pensar na igreja simplesmente como paredes, bancos, púlpito ou um endereço. A igreja de Cristo é um povo. Pessoas que foram chamadas para seguir Jesus. Pessoas que deveriam viver de acordo com a palavra de Deus. 8. A igreja começou em Jerusalém, mas não ficou em Jerusalém. Jesus havia dito que os discípulos seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samária e até os confins da terra. E foi exatamente isso que aconteceu. A mensagem começou em Jerusalém. Depois foi anunciada em outras regiões. Em Atos 8, vemos o evangelho chegando a Samária. Depois, através da pregação dos discípulos e, especialmente do trabalho missionário de Paulo e outros irmãos, a mensagem chegou a várias cidades e regiões. A igreja cresceu. E uma coisa muito importante aconteceu. A mensagem não deveria ficar presa a uma cidade. O evangelho deveria alcançar todas as nações. 9. Cristo é o cabeça da igreja. A Bíblia também ensina que Cristo é o cabeça da igreja. Efésios 1:22-23 apresenta Cristo como aquele que está acima de todas as coisas e o apresenta como cabeça da igreja. Isso significa que a autoridade final sobre a igreja não pertence a um homem. Não pertence a um pastor. Não pertence a um líder religioso. Não pertence a uma tradição humana. A igreja pertence a Cristo. E por isso precisamos tomar muito cuidado para não substituir a palavra de Deus por opiniões humanas. 10. Qual era a missão da igreja? A missão da igreja desde o começo era anunciar Jesus Cristo. Jesus havia dado uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A igreja deveria anunciar que Jesus é o Cristo, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou, que Ele é Senhor, que precisamos nos arrepender, que devemos seguir a Cristo.
e que o Evangelho deveria ser anunciado a todas as pessoas. 11. E o que isso significa para nós hoje? Essa história não é apenas algo que aconteceu há quase 2000 anos. Ela traz uma mensagem para nós hoje. Vivemos em uma época com muitas igrejas, muitas opiniões, muitas tradições e muitos ensinamentos diferentes. Por isso precisamos voltar à Bíblia. Precisamos perguntar: o que Jesus ensinou? O que os apóstolos ensinaram? Como era a igreja no primeiro século? E principalmente, estamos realmente seguindo a Cristo? A nossa fé precisa estar fundamentada na Palavra de Deus.